Boa noite, bem-vindos a mais uma Inserção. Prazer ter você aqui conosco. Nosso projeto é fazer você entender um pouquinho mais sobre a sua vida, sobre os projetos que Deus tem preparado para você. O programa Inserção vai ao ar toda sexta-feira aqui pela Provisão, canal 24 da NET. Estamos também pela rádio, Provisão FM e pela internet. A sua participação no nosso programa faz com que esse programa comece a agregar valores para um crescimento. Nós estamos ainda como versões tupiniquim ainda, né? Começando pequenininho, mas o projeto é fazer com que você se aproxime cada vez mais do nosso programa, que você possa estar sempre conosco à sexta-feira. E esse programa também tem as suas reprises na segunda-feira às 20 horas e na quarta-feira às 21 horas. O programa Inserção é isso, é tentar inserir a Bíblia em todo o contexto social. E como toda sexta-feira nós trazemos convidados. Esses amigos que estão comigo hoje na bancada são amigos que já estiveram conosco, que já participaram do Inserção em outro dia e hoje vêm para também abrilhantar um pouco mais o nosso programa. O tema de hoje é sobre DNI. São 3 siglas, 3 letras que dão origem a um projeto chamado Desenvolvimento Natural da Igreja. Quando nós falamos de DNI, nós talvez começamos a pensar sobre várias vertentes que poderíamos utilizar para fazer uma igreja crescer. Mas não é por esse caminho. O DNI é o Desenvolvimento Natural da Igreja, é uma matéria que as pessoas estão cursando na faculdade, alunos que estão se preparando para ir para o campo missionário. E o DNI é uma prática natural daquilo que nós podemos resgatar da igreja e que pode fazer a igreja assim desenvolver. É uma prática usada na época dos apóstolos, quando Jesus ele trabalhou com os seus discípulos, e nós vamos abordar alguns assuntos, né? Vamos pontuar algumas coisas aqui que vai ser de muita importância para a sua vida. Talvez você fale assim, mas eu não sou líder para trabalhar essa área na minha vida. Mas você participa de uma igreja, você convive com pessoas que participam de igreja. Isso tem muito a ver com a questão de uma dinâmica na sua vida. Desenvolvimento natural da igreja tem tudo a ver conosco. São práticas naturais daquilo que nós poderíamos e podemos fazer para que a nossa igreja, para que a igreja de Jesus na face da terra possa se desenvolver. E esse programa, ele precisa da sua participação. Se você puder mandar uma participação, o seu comentário, a sua opinião sobre o DNI, se você já conhece o assunto, ou se você quer se inteirar primeiro, depois que os meus amigos pastores falarem alguma coisa, você pode mandar para nós uma mensagem de texto ou um WhatsApp pelo 9129-9060 e uma mensagem de texto pelo mesmo número. A sua participação vai ser muito importante para nós. E, como sempre, apresentar meus convidados, né, meus amigos pastores que nós trazemos todos os dias, toda sexta-feira, para participar. Quero agradecer a Deus pela vida de alguns pastores e pastor Daniel, que está sempre conosco na bancada. Boa noite, pastor. Olá, pastor Deus, boa noite. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para contribuir com esse programa. Temos também o pastor Paulo Sérgio, da igreja Rocha Viva de Lusiânia, já esteve conosco uma vez e foi muito bom, importante a participação dele. E ele volta pela segunda vez para participar conosco. Pastor Paulo, boa noite. Boa noite, pastor Deilson, pastor Daniel. Boa noite aos telespectadores que estão conosco. Uma honra para mim estar aqui mais uma vez e vamos bater esse papo aí hoje sobre desenvolvimento natural da igreja. Eu creio que Deus tem muito a esclarecer nessa noite a todos nós. É isso aí, pessoal. Perceberam que tem uma cadeira vazia, né? Vai ficar vazia por alguns minutos. Daqui a pouco tem um outro convidado chegando e eu vou dizer quem é, logicamente, depois que ele estiver no seu local de onde deveria estar, né? Pessoal, quantas vezes nós buscamos em nossas vidas um método ou uma maneira, uma metodologia para dar crescimento a alguma coisa? Nós sempre estamos buscando uma direção para tentar fazer alguma coisa crescer. Na empresa, no trabalho, em casa, na igreja. E às vezes tentamos colocar uma dinâmica. E eu tenho aprendido que o simples ainda é a melhor opção para resolver coisas complicadas. E às vezes nós deixamos de utilizar aquilo que nós temos como ferramenta que Deus nos deu e trabalhar no nosso mínimo
para tentar trabalhar no nosso máximo. E eu quero falar sobre o DNI hoje, que é esse desenvolvimento natural da igreja, onde nós utilizamos dos dons que nós temos, utilizamos daquilo que Deus nos deu como prática. E para isso eu quero já começar perguntando para o pastor Daniel, né, concernente ao desenvolvimento, essa prática natural para desenvolver a igreja. E eu vou ler um texto primeiro, e depois que eu ler esse texto, Daniel vai estar com a palavra e nós vamos discorrer um pouco sobre isso. Você que está em casa, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 4, é um texto conhecido por todos nós, mas que vai dar um norte para aquilo que você possa pensar. Capítulo 3, versículo 4 de 1 Coríntios diz aqui: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Olha o que Paulo pergunta. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio daqueles que creram? Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que aquele que planta e aquele que rega não são nada, não são nenhuma, não são muita coisa. Mas Deus sim que dá todo o crescimento. Ora, o que planta e o que rega não são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Esse texto ele mostra uma palavra que Paulo estava dando a uma igreja que estava em conflitos, porque eles estavam tentando entender quem mais, ou quem deu mais crescimento, ou quem fez mais do que o outro pela obra, pelo reino. E Paulo traz uma palavra de esclarecimento que mostra uma vertente que nós vamos abordar hoje. Esse desenvolvimento natural da igreja. Pastor Daniel. Pastor Daílson, eu penso que, primeiramente, logo assim de cara, que o maior interessado no crescimento da igreja é o Criador da igreja. Eu penso que o maior interessado no crescimento da igreja é Deus. Então, logo quando nós, pastores, líderes, nós trabalhamos de forma, às vezes, desesperada, para fazer que isso aconteça de forma mais rápida e, às vezes, até precoce, eu acredito que qualquer tipo de esforço que nós possamos fazer, ele é totalmente inútil. Ele é totalmente inútil. Quando a gente começa a pensar qual é a metodologia mais acertada, qual é o tipo de método mais prático para nós fazermos uma igreja crescer, a igreja A ou a igreja B crescer, nós começamos a entender que qualquer coisa que possamos fazer começa a ser inútil quando nós passamos a entender que o maior interessado no crescimento da igreja é o próprio Deus. Então, se Deus é interessado no crescimento da igreja, como o texto disse, e a gente não vai ficar aqui, né, talvez até falando a mesma coisa, mas só para a gente dar um pontapé inicial aqui, logo a gente pensa que Ele é o maior responsável para que isso aconteça de forma natural. Então, o que nós, ou o que o líder, o que o pastor, ele precisa fazer até o crescimento chegar? Ele precisa trabalhar no processo natural de um crescimento de um organismo. Uma planta, por exemplo, para ela crescer, ela vai crescer, né? Não adianta aquele que plantou, ele tentar tirar a semente da terra, arrancar ela para fora, não, é inútil esse ato dele. Mas aquele que plantou, ele pode, depois de plantar, ele pode regar, ele pode tirar do lado ali do broto, daquilo que ele plantou, ele pode tirar o mato, ele pode tirar os espinhos, ele pode ir dosando a quantidade de sol, a quantidade de chuva que aquela semente que ele plantou vai receber, ele pode regar, ele pode, se preciso for, até dar um tipo de remédio, algum tipo de remédio para espantar bichos, espantar as pestes. Então, o papel daquele que cuida da planta é simplesmente cuidar, é simplesmente dar a ela as condições para que ela cresça de forma natural. O papel do líder, o papel do pastor, o papel do líder eclesiástico é simplesmente observar o crescimento e trabalhar enquanto esse crescimento acontece.
Depois que o pastor Paulo falar, eu quero pontuar algumas coisas para a gente poder começar a encaixar algumas coisas dessa engrenagem aqui para falar um pouquinho mais, de uma forma mais expansiva sobre esse assunto. Pastor Paulo, sua consideração, seu projeto, sua fala sobre esse projeto. Eu acredito que o senhor da igreja, o dono da igreja, como disse bem Daniel, é o maior interessado nesse crescimento. E eu queria começar a abordar uma questão que acontece muito, né, quando a gente fala de crescimento, é a questão geográfica, a questão cultural, a questão local. Por exemplo, existem métodos que vão funcionar extraordinariamente na igreja que o pastor Adeilson pastoreia e que nunca vão funcionar na igreja que eu pastoreio. Porque Deus, ele é um Deus criativo. E Deus, pensar que Deus não teria condições de dar um método eficiente a mim e um método eficiente ao pastor Adeilson, seria ignorar esta criatividade dele. Porque isso aconteceu no Brasil, no modelo que a gente presenciou, que aconteceu na Colômbia, com César Castellano, onde Deus deu a ele um modelo, um método extraordinário para a Colômbia. E que, guardado as devidas proporções, não aconteceu em outros locais como aconteceu na Colômbia. Por quê? Porque Deus deu aquele método, aquelas estratégias para aquele país, especificamente para aquela igreja, para aquele pastor e para aquela liderança. E nós acostumamos falar de crescimento e querer repetir métodos que estão funcionando em determinados lugares. Então eu queria jogar isso aí para a gente começar a pensar sobre crescimento, que Deus é um Deus criativo e que Ele sabe agir em uma comunidade lá no Iapoque e lá em Brasília. Totalmente diferente e que vai trazer crescimento, como o texto que nós lemos bem diz, que quem dá esse crescimento, isso também está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde diz que Deus ia acrescentando cada dia as almas que iam sendo salvas. Então, pensar sobre isso, que a geografia às vezes complica muito essa questão do crescimento, e o método que Deus vai usar aqui, possivelmente, não vai dar certo em outro local, e isso não é porque o pastor é negligente, qualquer outra coisa, a liderança, não. É porque Deus está trazendo um método para aquele local, para aquela igreja, para aquela localidade, e que, repetido em outro lugar, pode ser que isso não funcione. E tenha que se buscar outros métodos, outras estratégias, buscar isso em Deus, para que Deus venha trazer esse crescimento. Uma coisa que podemos começar pontuando aqui sobre esse desenvolvimento natural da igreja é tentar entender sobre culto inspirador. Eu acho que uma das primeiras coisas que nós devemos pontuar e dar um norte para esse assunto nosso é sobre o culto inspirador. Nós vivemos uma igreja do século XXI onde não se deve, não se pode cometer um erro de tentar fazer cultos como se fazia no século XX, porque esse período passou e muitas coisas mudaram. Então, eu acho que uma das deficiências que nós vivemos é justamente nesse primeiro ponto, que é o culto inspirador. Um culto que tenha um dinamismo, logicamente, primeiro a questão do Espírito de Deus em nossas vidas, mas um culto que cause uma inspiração naqueles que estão participando, naqueles que estão buscando a presença e a glória de Deus. Existem cultos que não existem começo, que não existem meio e que até hoje não acabaram, porque eles estão sem norte. Eu acho que é um perfil que a igreja precisa começar a adotar, de fazer um culto inspirador, com um prazo menor, os pregadores pregarem um pouco menos, os louvores serem direcionados a pessoas também que não são evangélicas, e essa inspiração vai fazer com que todos participem. Sr. Daniel, o que você pensa sobre a questão, a gente pontuar essa questão do culto inspirador? Eu penso que uma das grandes problemáticas que a gente está enfrentando é a questão da nossa galera aí, da nossa turma de pastores, não está se atualizando, né? Não está se atualizando com essa pós-modernidade que a gente está vivendo.
Eu não estou falando de a gente trazer para dentro da igreja o pensamento mudando. Eu não estou falando de nós trazermos para dentro da igreja aquilo que talvez dá certo em outros organismos que não seja o organismo eclesiástico. Eu estou falando de atualizar-se, não é? E o culto inspirador, como é muito bem dito no livro, eu me esqueci o nome do autor agora, presenteei ele semana retrasada. Christian Schwartz? Não, é Ministério Criativo do padre lá, qual é o nome dele? Henry Nouwen. O Henry Nouwen, ele trabalha muito bem isso, até mesmo sobre o culto inspirador, pastor, porque nós pensarmos que nós precisamos continuar pregando o evangelho, o mesmo evangelho, o evangelho puro de Cristo, mas entendendo e compreendendo que as coisas mudaram e cá para nós as coisas mudaram para melhor. Muitas coisas mudaram para melhor, não é? Se a gente for pensar no celular que a gente usa, há um tempo atrás nós usávamos o 5125, que era um celular grande da Nokia, não é? Época não. Só época não, né? O carro que a gente dirige, ele melhorou, né? A gente já não quer o mesmo carro, o carro que a gente dirigia há 10 anos atrás. E a gente passaria talvez o resto do programa aqui falando das coisas que melhoraram, das coisas que mudaram. E eu penso que nós, como líderes, como pastores, precisamos melhorar também. Precisamos mudar. Não podemos perder a essência do Evangelho, a essência do Evangelho concernente à palavra de Deus, mas precisamos pensar que da mesma forma não dá. Por exemplo, talvez pode até ser um pouco polêmico, ou a gente pode até estar polemizando um pouco, mas esse não é o nosso objetivo. Mas às vezes eu passo na porta de algumas igrejas, de algumas congregações, de algumas comunidades de fé, e eu vejo ali pessoas se reunindo a semana inteira com 20 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, e eu penso comigo dentro do meu carro dirigindo, qual é a expectativa desse pastor? Qual é a expectativa desse pastor? Quanto tempo ele vai ficar aqui dentro, né? E eu comentava com a minha esposa o seguinte, hoje eu não estou pastoreando, mas eu dizia para ela, amor, é muito melhor a gente começar a pastorear, ao invés de a gente procurar um salão onde cabe ali 50 pessoas, é melhor a gente começar um trabalho dentro da nossa casa. Com certeza. Porque você vai evitar, às vezes, de pagar um aluguel caro, uma conta de energia cara, uma conta de luz cara, e entre outras problemáticas que a gente pode ter, e eu posso começar a Igreja de Jesus Cristo dentro da minha própria casa, em um ambiente mais intimista, um local mais convidativo, onde eu sei que eu consigo reunir muito mais pessoas. E a gente começa a perceber isso, talvez o pastor Paulo vai falar sobre isso daqui a pouco mais, que uma das coisas, um dos ventos que o Senhor tem soprado, particularmente para a Igreja do Brasil, se a gente começa a partilhar com muitos pastores do Brasil, não só de Anápolis, que uma das coisas que Deus está soprando sobre essa geração é a igreja nas casas. Né? É nós não deixarmos de nos reunirmos na congregação, é nós não deixarmos de estar com o nosso pastor, mas entendermos que a casa tem sido uma grande rede, né? Uma grande rede do Senhor para a igreja atual. Então, a gente já pode começar por aí. Quantos pastores estão relutando, ou estão de forma relutante, aí reunido nas suas igrejas meio de semana, às vezes com aquele gato pingado de gente. Eu conversava com o pastor Paulo sobre isso, e você reúne ali toda quarta-feira com um grupo de 30, de 40 pessoas, e você vai engordando essas pessoas, vai dando comida para elas, vai dando comida. Daqui a pouco, o pastor Paulo disse que os membros vão virar dona redonda, eles explodem, né? Eles vão explodir, porque come, vai embora, vai embora, e a gente não entende que um dos sopros de Deus, um dos ventos de Deus para o crescimento da igreja é exatamente a igreja nas casas. Então, o crescimento da igreja, ele acontece a partir de Deus, mas nós precisamos estar antenados, ligados, para entender o que Deus quer especificamente para a nossa comunidade de fé, para a nossa comunidade de fé local. Eu vou passar para o pastor Paulo aqui, daqui a pouco eu quero pontuar... Vamos pontuar para dar um norte sobre o que pode ser um culto inspirador, e depois a gente volta no assunto do Daniel,
que é a questão desse tirar a igreja da igreja. Tirar a igreja das quatro paredes e mandar ela para outro lugar, para casa, para o bairro, para a montanha. Então nós vamos pontuar o que pode ser um culto inspirador. Como fazer um culto inspirador? O que seria? O louvor? Uma coisa mais coesa? Enfim, pastor Paulo. Eu penso que a primeira coisa quando a gente fala de culto, nós temos que saber a quem vamos dedicar esse culto. Sempre tenho dito isso por onde passo e quero reafirmar aqui, que o culto inspirador, ele precisa ser definido primeiro a quem nós vamos cultuar. Definido a quem nós vamos cultuar, que é o Senhor, esse culto não tem como não ser inspirador. Porque nós vamos estar cultuando ao Deus eterno. E cultuando ao Deus eterno, esse culto vai ser extraordinário. Esse culto vai ser tremendo. Esse culto vai ser um culto de unção, de graça, de poder de Deus, de ministração do Espírito nas vidas, onde as pessoas vão se encontrar, onde as pessoas vão colocar os seus desejos diante do Senhor. E culto inspirador, para mim, é isso, é cultuar a quem de direito. Um culto, ele só tem uma finalidade: cultuar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Talvez aí está um dos grandes problemas, porque nós estamos fazendo culto, às vezes, para a pessoa errada. Outra coisa aqui, eu quero ler, deixa eu ler um pouquinho do WhatsApp aqui, que tem muitos aqui, está chegando toda hora, tem um. Parabéns pelo programa. Acho que está faltando o DNA de Cristo verdadeiro, genuíno nas pessoas. Pastor Ivo. Está faltando o DNA. Pastor Ivo, um abraço para você, para a pastora Kênia. Esse DNA de verdade, essa essência de Cristo em nossas vidas. Neil falou uma coisa ontem na Missão na Íntegra: se for para ser para si mesmo, é melhor não ser. Ele fala isso. Se for para ser para si mesmo, é melhor não ser. Então esse DNA de Cristo em nossas vidas faz parte de uma vida com Deus. Pedrinho está falando que está faltando som, então vamos corrigir o som aí, ver o que está errado. O Diogo está dizendo o seguinte: Daniel fala demais, um abraço para todos. Obrigado, Diogão, Pedrinho, Pastor Ivo. Enfim, depois eu leio mais alguns e-mails aqui, alguns WhatsApps aqui. Essa questão, vamos falar um pouquinho dessa questão de tirar a igreja da igreja, tirar a igreja das quatro paredes e colocá-la onde ela nunca deveria ter saído, que era nas casas, e trazer uma coisa mais evidente para que as pessoas possam ser ouvidas também. Às vezes, um culto na igreja, a pessoa só escuta, mas na casa ela quer ser ouvida. Pastor Daniel. Pastor, tem um conceito, eu estava me lembrando aqui, eu estudo comunicação social, publicidade e propaganda, e tem um conceito que é o seguinte: o menos é sempre mais. O menos é mais. E ele cabe muito bem, só voltando um pouquinho aí no culto inspirador, no culto criativo, e eu acho que essa frase, esse conceito cabe muito bem dentro do nosso conceito eclésia, dentro das nossas igrejas. A gente precisa entender um pouco... Só um minutinho, estão dizendo que está sem som. Está sem som, completamente sem som. Alô, som. Vou tentar corrigir essa falha aí. Ok? Corrigiu aí? Está sem som aqui? Ok, vamos lá então. Se continuar sem som, vocês mandam o WhatsApp pra gente aí, pessoal. Ajuda aí, porque a gente vai corrigindo esses defeitos técnicos aqui, tá bom? Vamos lá então. Vai lá, Daniel, manda ver. É assim mesmo, ao vivo é assim. Ao vivo é assim, gente. Então, agradecer ao Arnaldão que chegou ali para nos dar uma força. Deus abençoe, Arnaldo. Obrigado pelo seu esforço em estar com a gente. Então, o menos é mais. E falar de menos é mais é exatamente isso. É nós tentarmos enxugarmos o máximo e tirar o máximo de nós que existe no culto. Porque a grande problemática, às vezes, do culto é esse, que a gente coloca muito da gente. É muito da gente. E muito pouco de Cristo. Então, quando a gente começa a tirar o da gente e sobra espaço para Cristo, para a ação do culto a Cristo, o serviço a Cristo, o culto ele começa a ser um culto inspirador, agradável
onde as pessoas vão ter a vontade ali de sempre estar participando e cultuando a Deus. Agora, pensando em tirar a igreja das quatro paredes, é exatamente isso que eu estava falando, pastor. Eu acredito que, acima de qualquer coisa, eu estava ouvindo novamente uma mensagem do pastor João Antônio, que foi ministrada na igreja, na nossa convenção de pastores, e um ponto-chave da pregação dele era quando ele dizia o seguinte, quando ele falava da transformação da água para o vinho. E ele disse que, em um momento daquele acontecimento, do milagre de Caná da Galileia, aqueles serviçais que trabalharam ali com Jesus para aquele milagre, quando eles levaram o vinho, né, o vinho até os convidados, eles não levaram vinho, eles levaram água. Eles levaram água. E o que significa isso para nós? Quando eles levavam a água, só que quando a água chegava ali no copo, na taça dos convidados, ela chegava vinho. E ele dizia algo interessante, que existe um momento certo do nosso ministério da água ser transformada em vinho. E às vezes é isso que nós, pastores, precisamos entender. E nós começamos a confundir esse texto aí, de que se é Deus que dá o crescimento, logo eu vou esperar Ele dar o crescimento e eu não preciso fazer nada. Então, algo que nós precisamos entender, que o crescimento ele vem, mas até o dia dele acontecer, ele foi respaldado de muito trabalho mesmo. Então, enquanto o crescimento, ou o ápice do crescimento do ministério pastoral na igreja não acontece, o pastor tem que continuar trabalhando. E quando a gente fala da igreja ir para as casas, a igreja sair das quatro paredes, a gente começa a pensar que não é um trabalho muito fácil. É um trabalho mais árduo do que estar na igreja ministrando dos cultos. Porque na igreja você abre a porta da igreja, liga a luz, liga o som e espera as pessoas virem até você. Logo, você ir até as casas, você precisa ir atrás das pessoas. Você precisa estar saindo da sua zona de conforto para estar indo atrás das pessoas. Uma vez eu falava com um pastor sobre igreja nas casas e ele dizia o seguinte: não vou mexer com isso não, porque isso dá muito trabalho. Então, nós precisamos entender que o crescimento vai acontecer, é o que eu falava aqui no início, a árvore vai crescer, a sementinha vai se transformar em uma árvore frondosa, mas até isso acontecer, aquele que cultiva a planta, ele precisa regar, ele precisa cavar em volta dela para colocar nutrientes, ele precisa estar contribuindo com a natureza de Deus, Então, é aproximadamente isso que eu penso, eu começo a pensar dessa forma. As coisas acontecem de forma natural, mas você precisa contribuir com o natural de Deus. Dentro dessa questão do DNI, que é do desenvolvimento natural da igreja, tem também uma coisa que eu quero pontuar, que é trabalho desenvolvido pela orientação dos dons. Por exemplo, você leva a igreja para casa, você vai ver que tem pessoas em residências que elas conseguem fazer as coisas que na igreja não conseguiriam se desse o microfone para elas. Talvez no altar não conseguiria se desse o microfone para elas. Então o pastor Paulo está vivendo essa experiência lá em Lusiânia de tirar a igreja. Logicamente que ele tem um culto dele de domingo, ele trabalha com culto de domingo, faz o culto, ministração normal, mas no meio da semana ele começou a fazer um projeto, uma terça-feira com a liderança, e ele tirou a igreja da igreja, ele foi para as casas. Não foi isso, pastor Paulo? Isso. Nós estamos experimentando isso na igreja que pastoreio e, portanto, posso falar com mais clareza sobre isso, porque é um momento que eu estou vivendo na igreja em Lusiânia. Tinha me incomodado há muito tempo essa questão que o Daniel pontuou, às vezes, de receber, semanas viram meses, meses viram anos, né? Anos na vida de pessoas viram décadas servindo ao Senhor em uma comunidade, e sem que se posicione para falar de Jesus para uma pessoa que seja. E é inadmissível que um discípulo de Jesus não fale de Jesus às pessoas. E o trabalho de tirar a igreja do templo tem nos feito muito bem na comunidade em que eu pastorei. Lembrando do que disse antes, que métodos que funcionam em uma determinada localidade
Pode ser que funcione outra e pode ser que nunca vai funcionar. Estou dizendo do que estamos vivendo algo extraordinário de Deus. Nós tivemos um batismo agora domingo, batizamos 11 pessoas e recebi também no mesmo culto de batismo 10 pessoas que estavam chegando de outras denominações, fruto de pessoas que estavam desigrejadas, que já foi tratado aqui nesse programa sobre os desigrejados, e pessoas que estavam desencantados pela igreja e que foram alcançadas pelo trabalho da igreja saindo do templo e indo até elas, com uma proposta de evangelho puro, falando de Jesus, sem falar de outra coisa qualquer, pregando a palavra, amando essas pessoas e indo de casa em casa. Então nós temos experimentado em Lusiânia um crescimento extraordinário, fruto dessa decisão que o Senhor nos levou a tomar, tirando a igreja do templo e levando a igreja para as casas, para as praças, para as faculdades, para os colégios, e é isso que nós temos feito, e temos experimentado grandes bênçãos, porque Deus tem acrescentado as vidas com esse trabalho. Como disse o Daniel, é algo totalmente difícil. Primeiro difícil porque você tem que desconstruir processos que foram construídos, porque se entende que igreja é só no templo. E quando você diz, agora acabou o culto no templo, nós vamos nos reunir nas casas, nas faculdades, nos colégios, nas praças, e vamos nos encontrar no domingo para celebrar o nosso trabalho de cultivo, de colheita e de limpar, como disse o Daniel, bem, esse cuidar, nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Tem pessoas que me procuram e dizem, pastor, e agora? O que eu faço? Porque não sabe lidar com isso. É algo novo que a gente também tem que redimensionar, tem que ensinar, tem que rever, mas os frutos são extraordinários. Então, fica aí o alerta para esse prisma, que nós precisamos cumprir o papel de igreja, e eu acho que a igreja cumpre melhor o seu papel quando está fora do templo. No templo nós vamos para receber, celebrar, cultuar a Deus, para irmos ser igreja na comunidade onde estamos inseridos. Nós vamos chamar um intervalo comercial, daqui a pouco vamos falar um pouquinho também sobre liderança capacitadora, para a gente poder aprender um pouquinho a treinar nossos líderes a fazer alguma coisa fora da igreja. Pastor Deus, deixa eu só... Só um minutinho. Tá ok. Porque está chiando demais. Não, só ok. O Diogo mandou uma mensagem aqui, falando que não tinha problema no som, não. O som está ótimo, o programa está ótimo. Então deve ser alguma coisa acontecendo aí. Ele mandou aqui agora dizendo que estava... Vamos para o comercial, daqui a pouco a gente volta. Vamos brigar aqui entre nós. Até mais. Pronto, estamos de volta. Tentamos corrigir. Vamos falar um pouquinho sobre liderança capacitadora. Porque às vezes nós queremos fazer com que a igreja saia do templo e a gente coloque as pessoas nas casas para poder trabalhar com outras vidas. Mas talvez nos falte também entender que precisamos capacitar as pessoas que vão trabalhar fora da igreja. E essa questão de liderança capacitadora ou capacitada, ela vai trazer pode trazer uma revolução dentro do ministério das pessoas. Porque aquilo que a pessoa não consegue fazer no altar de uma igreja, ela pode fazer numa casa. A gente pode trabalhar o dom daquela pessoa especificamente e pegar o mínimo dela, não é o máximo, o mínimo dela. Dentro do mínimo daquilo que a pessoa pode fazer, nós podemos levá-la para uma residência e ali ela liderar um grupo, um GPS, um grupo pequeno, uma célula, um grupo familiar, um culto na casa, um ar de paz, como você colocar. Pastor Washington, ele sempre... Eu não falava o nome do pastor Washington no programa porque era proibido. Na época política era proibido, eu não falava. Mas o pastor Washington, ele sempre fala o seguinte, o nome não interessa. Basta você colocar o seu jeito, a sua cara. Basta você colocar o jeito de fazer, aquilo que vai dar certo na sua igreja. E é isso que a gente precisa entender. Não é isso, pastor Paulo? Vamos para o pastor Paulo, o pastor Daniel. A igreja ela existe para adorar a Deus, né? Em relação a Deus, a igreja existe para adorá-lo. E, em segundo lugar, a igreja, em relação a si mesma, ela existe para treinar os crentes.
Então, essa questão do treinamento, ela é de suma importância, porque nós precisamos investir em treinamento de pessoas que vão ser discípulos de Jesus, treinadas para testemunhar a respeito de Jesus e do reino de Deus. Indo de casa em casa, não podemos ir sem treinamento. Isto é claro, é óbvio. Jesus, ele treinou os seus discípulos antes de enviá-los. Um treinamento com Jesus é claro nas Escrituras Sagradas. Jesus não foi aliciando, chamando os seus discípulos e enviando imediatamente. Houve um período onde Jesus foi treinando, ensinando, falando, orando, e depois Jesus os envia. Então a igreja, em relação a si mesma, ela existe para esse treinamento dos seus discípulos, para que essa fileira de soldados seja um exército bem treinado, poderoso. Não se treina um exército rapidamente e manda esses soldados para o fronte, porque ali eles vão ter problemas. Então, um exército, ele é treinado antes de ser enviado para a batalha. E nós precisamos fazer isso com a igreja, precisamos treinar os santos. E a igreja precisa cumprir esse papel, porque a igreja, às vezes, nós deixamos a desejar nesse quesito. Por quê? Porque a gente entende que chegou na igreja, aceitou a Cristo e fez ali umas aulas antes do batismo, batizou e está pronto para ir para o trabalho. Não, nós precisamos investir pesado em treinamento com a liderança e também com os crentes em geral, para que eles possam ir e fazer um bom trabalho de evangelismo para alcançar as vidas que estão aí precisando de ouvir falar de Jesus. Aqui tem um WhatsApp aqui, eu acho que tem muito pastor que começa o ministério pastoral enganado, achando que a igreja começa cheia, mas ela demora a romper. Ao invés disso, a pessoa precisava esperar o desenvolvimento natural, mas ela acaba frustrada com o ministério e perde tudo que tem e desiste. Essa questão de desistência realmente acontece muito. A pessoa ela acredita que o trabalho ele é feito rápido demais, mas ele não é. Quando se fala de práticas de desenvolvimento natural de igreja, nós estamos falando de tempo. Nós não temos como plantar uma sementezinha agora e ela crescer amanhã, nascer amanhã e crescer. Então é preciso também orientar você, telespectador, você que está em casa, você pastor, você líder. Qualquer trabalho que você faça, você precisa de esperar, persistir, mas aguardar, esperar em Deus. E para essa liderança ficar afiada, ela tem que ser capacitada. Isso cabe ao líder maior. Eu vejo muitos pastores se esforçando para que os seus líderes sejam capacitados para estarem no campo. E é preciso ter esse tempo, né, pastor Daniel? Com certeza. Atualmente eu não estou pastoreando, mas eu vivi durante 2 anos, talvez, algumas fases ou algumas etapas que uma igreja ela pode ter. Eu me lembro que quando eu assumi a igreja como era a minha primeira igreja, eu assumi a igreja com muita vontade de fazer, muita vontade de colocar em prática, até aquilo que o pastor Paulo disse, aquilo que durante 10 anos, 12 anos eu tinha aprendido com o meu pastor. Fui auxiliado do pastor Vilmar, pai do Diogo que está nos assistindo, mandar um beijo, um sorriso para ele, está pedindo um sorriso. Quem? O Diogo está pedindo um sorriso. Um grande abraço para o Diogo que está nos assistindo. Então, durante 10 anos eu servi com um pastor, e quando ele me enviou, a minha vontade era de colocar em prática tudo que eu tinha aprendido. Só que nós assumimos uma igreja, e os meus amigos, meus colegas lembram disso, que a última coisa que aquela igreja precisasse é que eu fizesse alguma coisa, porque era uma igreja que estava em luto por causa da morte do seu pastor. Eu assumi a igreja porque o pastor da igreja tinha morrido. Então a igreja que amava o pastor, que tinha um respeito enorme pelo pastor, e eu com muita vontade de fazer, muita vontade de pôr a galera para trabalhar, só que eu tinha que respeitar o momento de dor, o momento de luto, e talvez, se eu tivesse ido com muita sede ao pote,
eu tinha frustrado tudo. Tinha tudo dar errado. Como o nosso colega que mandou o WhatsApp aí, bem pontuou. Então, o que eu precisei fazer? Esperar a ferida do coração das pessoas serem tratadas, serem curadas. Porque depois que eu esperei isso acontecer, aí as coisas começaram a acontecer com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com a nossa dedicação. As pessoas, elas começaram a se empenhar em favor do crescimento da igreja. E eu tive que participar do luto das pessoas. Pastor Deilson, eu queria contribuir também com um texto da Palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 13, é até interessante que o texto começa assim. Capítulo 13, só um minutinho. Interessante orientar também que você falando aí me vem à mente, que eu vou voltar para você agora, que quando Paulo ele exorta o pessoal lá de Coríntios, ele fala assim, quem é Paulo, quem é Apolo? Porque eles estavam pensando muito na questão de quem fez isso. Eu quero o mérito, já entra a questão da meritocracia, né? Não é nem a graça mais, mas a meritocracia. Então é um assunto também que a gente precisa pensar, né? Isso. Uma coisa que a gente precisa analisar. Versículo 31 do capítulo 3 de Mateus, Evangelho de Mateus. Aqui está dizendo que Jesus lhe propõe uma parábola. Olha que interessante. E propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Vamos ler isso aqui pensando no contexto da igreja. Ele pegou a semente e semeou no seu campo, a qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é a maior das hortaliças, e faz árvores de sorte que vêm as aves dos céus e aninham nos seus ramos. Isso aqui é muito lindo para nós pensarmos como igreja, que o reino de Deus, ele é semelhante a um grão de mostarda, que ele é menor, ele é pequeno, e às vezes é assim que começa o ministério de muitos pastores. Pequeno, o menor, talvez não é visto, não é reconhecido, não é percebido, mas ele pega aquela semente dada por Deus e semeia no seu campo. Acho que o segredo está aqui, né? É o pastor entender aonde é o campo dele, né, pastor Paulo? É o que o senhor dizia. Ele semeia no seu campo. Aí a Bíblia diz que ela cresce. Pula para outro versículo e fala que ela cresceu. Mas há um estágio, há uma demora, há um processo. E é interessante nós notarmos, pastor, uma vez eu falava sobre isso, pregava, que qualquer semente para se tornar árvore, dentre todos os processos que ela tem que passar, tem dois específicos. Nenhuma planta cresce se não tiver sobre ela a chuva e o sol. Já parou para pensar? Ela tem que passar pela tempestade e passar pelo calor do sol. Então, meu querido e amado pastor, talvez, a gente até comentava no intervalo aqui, talvez você nos assiste e você está aí preocupado, que as coisas não acontecem no seu ministério, mas fica tranquilo, que o Senhor te deu uma semente e você semeou no seu campo. E entenda que o crescimento vai acontecer, mas a sua semente, aquilo que você plantou, precisa um pouco de tempestade. O seu ministério precisa passar por algumas tempestades. E ele precisa também passar pelo calor do sol. Isso é o processo natural de qualquer semente. Você vai crescer por causa da tempestade e você vai crescer por causa do calor do sol. E a Bíblia está dizendo, pastor, que o resultado disso é que o grão de mostarda, que outrora era o menor, ele se torna o maior. E depois de ter se tornado maior, ele se torna tão grande que a Bíblia diz que vem as aves dos céus e se aninham na sua sombra. Qual é a revelação desse texto? Que o crescimento do seu ministério, pastor, quando você entender que você precisa dar tempo para Deus agir na sua vida, ele vai ser tão forte que Deus vai mandar as aves dos céus para se aninhar na sua sombra. Quem que são essas aves dos céus? É a colheita, são as almas, são as vidas, que vai olhar para o seu ministério e vai querer estar debaixo da sombra do seu ministério. E eu complemento dizendo o seguinte: se você pensa que você pode estar frustrado pela quantidade de pessoas na sua igreja, você está enganado. Você precisa estabelecer, se orientar para estabelecer objetivos qualitativos e não quantitativos. O pastor Paulo falou um pouquinho sobre isso aí, essa questão de qualidade e quantidade, pastor.
Exatamente. Quando nós falamos de crescimento, nós precisamos guardar o coração, os pastores que estão aí nos ouvindo, os líderes, porque a priori vem à nossa mente, quando falamos de crescimento, a questão numérica apenas, não é? E isso é uma luta interior. Você pode até não confessar, né? Se a gente pudesse abrir aqui o confessionário, né, do WhatsApp, eu acredito que você talvez teria coragem de confessar que quando você chega na igreja e não tem o número de pessoas que você estava esperando, parece que entra um pavor tão grande no nosso coração que o semblante cai. E eu tenho lutado contra isso, por isso estou falando sobre isso, porque pastorei uma comunidade de cerca de 80, 90 pessoas agora, né? Ela já teve mais pessoas e por uma série de motivos, eu quando assumi ela tinha 18 pessoas, né? E eu comecei a pregar para 18 pessoas como se eu estivesse pregando para 2.000, né? Então isso é algo tremendamente difícil de nós pastores e líderes lidarmos, mas nós precisamos investir, pregar como se nós estivéssemos pregando para uma multidão quando formos pregar, porque quem está ouvindo são almas preciosas para o Senhor. Independe o número de pessoas que você pastoreia, que você lidera, você é um líder, um homem e uma mulher de Deus chamado para pregar a palavra para essa pessoa, para ensinar essas pessoas e para que elas sejam, como o pastor Adeilson disse, não apenas um número, mas que elas tenham qualidade de vida com Deus, que elas estejam encharcadas de Jesus, independente do número. E isso é muito difícil, porque outra coisa que é difícil demais, número fala de dinheiro. Meu querido, você que está me ouvindo, você que é pastor, você sabe disso. Se você tem um número elevado de pessoas, você consegue fazer com que a máquina, né, seja azeitada. Não é verdade? Se não há esse número, o nosso coração aperta. Por quê? Porque as preocupações do dia a dia, com a obra, com os desafios, com tudo aquilo que a gente tem a pagar, tem que estar no nosso coração sim, mas não pode tirar a nossa paz de ser e de sermos homens do púlpito, da palavra, que vamos tirar o tempo para preparar o sermão, orar e pregar a palavra, independente para o número que seja. Aquele número é o número especial que Deus confiou a você. Então faça isso com dedicação, com esmero, com amor, com afinco. Pregue avivadamente, como se você estivesse pregando para um congresso de 2.000, 3.000, 10.000 pessoas, para 5 pessoas. É isso que eu tenho aprendido a fazer e treinado o meu coração para quando chego no culto e as pessoas começam a ir na sua cabeça, cadê fulano? Cadê a família tal? Não chegou. Será que vai vir? Será que não vai vir? Então essa preocupação exacerbada pode se tornar uma idolatria ao número, que a gente chama de numerolatria. Então muito cuidado com essa idolatria com o número. Nós precisamos também prestar atenção no quesito qualidade. Quem essas pessoas estão se tornando? Como é que elas estão vivendo? O que Jesus tem feito, transformado a vida delas. Essa é uma das maiores preocupações e precisa ser o nosso objetivo maior. Eu quero voltar um pouquinho, de acordo até com os WhatsApps aqui, concernente a culto inspirador. Eu vou pedir para vocês pontuarem aquilo que vocês acreditam que pode ser, pastor Paulo, pastor Daniel, que pode ser um culto inspirador. Por exemplo, louvor. Quantas canções? Só um exemplo. Mensagem. Quanto tempo? Né? O que nós podemos colocar num culto como agregar de valores para que as pessoas se sintam bem? Vocês acham importante deixar um culto de 1 hora e 20, no máximo 1h30, deixar mais 20 minutos ou meia hora para as pessoas conversarem? O pós-culto é importante para a igreja? O pós-culto é continuação do culto? Porque às vezes a gente acredita que o culto termina quando a gente dá a bênção apostólica. Na minha igreja é diferente, ele continua, meia hora,
40 minutos, né? Então, o que poderia ser um culto inspirador para aqueles que estão aí nos assistindo, os telespectadores, você que nos ouve pela Provisão, pela Rádio Provisão, você que nos assiste pela internet, no Brasil, no mundo, e talvez esteja preocupado com a sua igreja, você que é líder está preocupado com a sua liderança, você que tem célula, o grupo de casal, o grupo no lar, ou grupos pequenos, está preocupado às vezes, o que nós podemos fazer para ter um culto inspirador? Talvez você se pergunte, o que eu estou fazendo de errado que às vezes eu não tenho? Nós podemos talvez dar uma força nisso aí para você e entender um pouquinho, pastor. Pastor Daniel, o que você crê que nós poderíamos agregar num culto e que você acredita que pode se tornar parte do culto inspirador? Pastor, eu acho que é andar e ficar e cair no mesmo ponto. Vamos pensar bem. Quando a gente trabalha a igreja para ela ir para a rua, quando a gente trabalha a igreja para cada cristão ser um pregador da palavra de Deus, a gente começa a eliminar algumas problemáticas da igreja. Por exemplo, muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou falar. A gente às vezes está dentro da igreja e todo mundo tem um grupo de pessoas que eles querem ser reconhecidos dentro da igreja. Para ser reconhecido dentro da igreja, ele precisa pregar no culto, ele precisa pregar no culto de domingo. Quantos pastores falam assim, mas eu nunca tive uma oportunidade nessa igreja para pregar no púlpito, para pregar no culto? E quantos pastores são reféns das pessoas? Por exemplo, eu conheço muitos líderes que se ele não der oportunidade para a irmã Josefina, a irmã Josefina vai embora emburrada da igreja, não volta nunca mais, fica emburrado com o pastor, fala mal do pastor, briga com o pastor e o pastor se torna refém daquela irmã. Aí ele precisa, todo culto, dar uma oportunidade para ela louvar um hino, né? Assim que a gente ouve, né? Eu queria louvar um hino nessa noite. Eu queria louvar um hino. E ela vai e louva o hino dela em espírito de adoração, né? Espírito de oração, e agradece pela oportunidade, senta e vai torrar a paciência a vida inteira do pastor. Porque ela precisa de uma oportunidade, ela precisa ser reconhecida, ela precisa fazer alguma coisa. E os pastores começam a se tornar refém. E por que o culto fica inchado? Porque ele precisa dar oportunidade para todo mundo, ele precisa deixar todo mundo pegar o microfone, aí vira aquela rilia dentro da igreja. Mas eu preciso fazer, eu preciso aparecer, eu preciso pegar o microfone, eu preciso de uma oportunidade. E a gente começa a ter essas intrigas dentro da igreja, e o pastor começa a ficar doido, porque ele não sabe o que fazer. Só um gancho, pastor Daniel, só um gancho. Foi justamente o que aconteceu em 1 Coríntios. As intrigas de 1 Coríntios. Foi justamente o que Paulo abordou, porque eles estavam brigando para ver quem batizou mais. Brigando para ver de quem deveria ou quem era a pessoa que trouxe fulano. Então a intriga começou porque eles estavam dando nome. Eles estavam trazendo uma seita. Você é de Daniel, você é de Paulo, você é de Adeilson. Então vamos seguir esses aí. Dentro do que você está falando aí. Pois é, então o que a gente pensa a respeito disso? Que quando a gente começa a entender dessa forma, de que a igreja, como eu comentava com o pastor Paulo, o domingo, ou a reunião, o ajuntamento, ele precisa ser simplesmente uma celebração a Deus, até porque a palavra culto significa serviço, né? Então, o culto ele precisa ser um serviço de celebração a Deus por tudo que foi feito durante a semana. Então, a pessoa que ela ganha almas durante a semana, a pessoa que ela prega a palavra de Deus, a pessoa que ela está compromissada em estar pregando Cristo durante a semana, o culto para ela é um momento de celebração, é um momento que ela vai ajuntar para reunir, comungar junto com os irmãos aquilo que já foi feito durante a semana, é uma reunião, um ajuntamento de celebração. E é muito complicado a gente falar a questão de, eu particularmente, nós pensamos muito parecido, nós aqui do programa, nós estamos a favor de uma palavra mais enxuta, né? Esse negócio do camarada ficar falando 3 horas, isso é papo furado, entendeu? Nós somos a favor de um louvor conciso, um louvor bem feito. Um louvor bem feito, ele não precisa ter todos os instrumentos. De repente tem um violão e 3 pessoas cantando, mas é um louvor bem feito, um louvor gostoso, né? Uma palavra concisa, um pastor que não gasta a metade do culto dando aviso. Então são coisas, prerrogativas que fazem parte de um culto legal. Agora, por exemplo, nós
temos um grupo de irmãos que nos reunimos toda sexta-feira, vocês sabem disso. Nós chamamos de edificação mútua. Terminando o programa, nós vamos nos reunir na minha casa hoje. Nós somos uma média de 40, no máximo 50 pessoas, 50 jovens. Lá é diferente. O nosso culto ele não tem hora para começar, porque a maioria são universitários. Alguns até trabalham, vêm direto do serviço da faculdade. Então a gente começa às 10h30, 11 horas, 11h15. E lá se fala o quê? Se comenta o quê? Qual é o projeto? Como que é? Porque às vezes o pessoal tem uma ideia de que é um grupo pequeno. O que é a edificação mútua hoje? No nosso caso, né? No nosso caso, nós somos uma instituição, não vou falar uma instituição, mas nós somos um grupo de irmãos de várias igrejas, no nosso caso. Ele sai um pouquinho dessa questão de grupo pequeno, porque nós somos um grupo de irmãos, de cada um serve numa igreja, serve com o pastor, ele está na sua igreja, mas nós temos a oportunidade na edificação mútua de, além de tratar com a nossa vida cristã, de compartilhar um com o outro, talvez as nossas feridas, nossas falhas, os nossos pecados, a gente pode sentar, bater um papo a respeito de Cristo, sem julgar um ao outro, e logo essas reuniões têm sido um ambiente de cura para outras pessoas. Então olha que coisa interessante, quando você se reúne numa casa, você está em um contexto descontextualizado. Porque a pessoa chega na casa, ela não vai ver um pastor lá na frente falando, ela não vai ver uma formalidade sendo feita, ela vai sentar, reunindo uma roda, onde várias pessoas podem falar das suas experiências de vida, falar das coisas que têm acontecido com ela, daqui a pouco ela se sente bem para se abrir, para ser curada por Deus, e o número de pessoas vão aumentando a partir disso. Isso que é o interessante da casa. Você pode chegar ali de bermuda, você pode chegar de chinelo, você pode ter vindo direto do seu trabalho, você pode estar cansado, descabelado. Isso é interessante do culto na casa. As coisas acontecem de forma muito natural. E no nosso caso lá, sai um pouco do natural, porque a gente não tem hora para começar. Às vezes a gente começa com a palavra, às vezes a gente começa com louvor, às vezes a gente começa já dando aviso, e às vezes a gente começa, enfim, de várias formas. Então, só para os irmãos entenderem que a melhor coisa é nós deixarmos Deus agir, e se Deus agir, a coisa vai acontecer de forma organizada. Naturalmente, né? Eu achei que você tinha se arrumado bonitinho assim pro programa, mas não é não, pessoal. Ele vai sair depois daqui para outro lugar. Toda reunião tem que ter hora para começar, terminar nos dias de hoje. As pessoas são mais cansadas. 40 minutos de palavra é suficiente para que nós tenhamos o melhor entendimento da palavra. Pastor Wesley Borges, aí. Concorda, pastor Paulo? Eu concordo em parte, e vou dizer por quê. O foco nosso aqui agora é terminar de concluir sobre o culto inspirador. E eu acredito que o culto inspirador, a primeira coisa que deve acontecer nele é nós quebrarmos o paradigma, porque até para nós, eu estou falando de mim, é chato demais. Irmão, tem culto que é chato. Tem culto que não dá, tem culto que é horrível, tem culto que é estressante, é agonizante, tem que acabar com isso. Primeira coisa que a gente tem que quebrar é esse paradigma. Por que tem que ter aquela ordem? Por exemplo, orou, leu o texto, irmã Joaninha cantou, o grupo de 3 cantou, a dupla de 4 cantou, o coral cantou, que é composto pela irmã Joaninha, tirou a oferta. Depois da oferta e do dízimo, pregou, terminou, orou, chamou à frente, que se não chamar à frente dá problema, chamou à frente, orou, impôs as mãos, bênção apostólica e acabou. Irmãos, até isso a gente precisa tomar cuidado, porque senão fica chato. A comunidade que eu pastorei, eu faço isso direto, eu começo pregando, sabe a Bíblia, aí prego. Porque você, querendo ou não, você quebra aquele negócio. E o que o pastor Adeus falou também é interessantíssimo. Terminou, nós vamos para o segundo culto. O segundo culto, ele tem uma importância extraordinária, que é o momento do convívio da comunidade uns com os outros. Se você termina um culto 11h30, 15 para meia-noite, que tem, viu, irmão? Você está me ouvindo aí, você sabe que você faz isso. Termina esse culto, esse horário, as pessoas não falam nem
graça e paz. Se o termo lá usado é graça e paz, ela só fala graça. Não dá para falar nem graça e paz, tem que ir embora correndo. Por quê? Por causa do horário. Não dá tempo para conversar, para dialogar, para se dar a conhecer e conhecer as pessoas, tomar um cafezinho, um chazinho, coisa simples, coisa barata que a gente faz ali no final do culto e as pessoas conversam. Tem dia que o nosso culto lá em Lusiânia termina, o horário de terminar é 8h30. Começa às 7h, termina 8h30. Tem dia que eu saio da igreja 10h30, 11h. Com o segundo culto. Quem quer, vai embora. Quem não quer, tem o tempo de conversar, de abrir o coração, de sentar com o irmão, de falar das dificuldades, dos problemas, trocar telefonemas, WhatsApp, Facebook, se falar durante a semana, porque isso também é culto. Então, para a gente ter um culto inspirador, a gente precisa tomar cuidado com as repetições. Às vezes fica repetitivo demais. Se você ficar em casa, você já sabe que o pastor Adeilson vai pregar a tal hora, que ele vai terminar a tal hora, que ele vai falar isso, que ele vai falar aquilo. E outra coisa, meu irmão, aviso, eu acabei na comunidade que eu pastoreio. Não dá, não tem como. Você tem um ambiente cheio da unção e da graça de Deus. Aí termina aquilo, a pessoa está mergulhada no Espírito, vem com aviso. Amanhã na casa da irmã Chiquinha, terça-feira não sei o quê, quarta-feira, sexta-feira o programa em sessão. Não dá. Nós precisamos inovar para que esse culto seja agradável, aprazível, para que esse culto seja cheio da presença de Deus. E essas repetições às vezes quebra todo esse clima, porque a pessoa fica ali e ela já sabe tudo, fica aquela monotonia, aquela mesmice, aquele tédio de sempre. Nós precisamos entender, e eu concordo com o nosso ouvinte aí que mandou o WhatsApp, que tem que ter horário de terminar sim. Tem pastor que quer pregar o mês inteiro num culto, irmão. Esse ouvinte é o Wesley Borges, nosso telespectador. Wesley, você tem razão. Tem pastor que quer pregar um sermão que ele pregaria no mês todo, num dia. Pastor, ninguém aguenta isso não, meu querido. Você pode sintetizar isso, você pode condensar, sem perder a essência, pregar a palavra genuinamente, em 30, 40 minutos, acabou, ministra a palavra, o pessoal foi alimentado. Agora, o que acontece às vezes é o seguinte, é que o cara pega 1h30 e não falou nada. É isso aí, pessoal. Olha, a gente já está passando do horário aqui. Eu quero indicar um livro para vocês, que é o Desenvolvimento Natural da Igreja. O autor é Christian Schwarz, um alemão. Compre esse livro, leia esse livro. Você que é líder, você que trabalha na igreja, você que desenvolve um trabalho na igreja, compre esse livro. Ele tem muito a acrescentar na sua vida. Ele vai mostrar um norte para você, vai dar uma direção para a sua vida, para você entender um pouco mais sobre essa prática de desenvolvimento natural da igreja. Presta na palavra natural. Não estou trazendo para você aqui métodos de crescimento, porque até acho que se nós fizéssemos uma coisa dessa, nós estaríamos quebrando tudo aquilo que a Bíblia ensina. Nós podemos ter métodos de plantio e métodos para regar. Quem dá crescimento é Deus, a gente não tem método de crescimento. É muito complicado ouvir um pastor dizer assim, eu fiz uma igreja crescer. É complicado essa audácia de fazer a igreja crescer. Nós temos que ter métodos, tem muitos métodos de plantio, tem muito método usado por aí para a pessoa regar, tem a horta do relógio, que já vi, como enxerto, são métodos. Agora, quem dá crescimento é Deus. Não adianta você tentar fazer diferente que não vai chegar a lugar nenhum. Como são 9h15, considerações finais primeiro do pastor Daniel e depois do pastor Paulo. Eu só queria agradecer, pastor Deilson e também o pastor Paulo, que a gente está... Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. A gente pôde bater um papo aí e tentar chegar em algum lugar. E só pensar um pouco nos irmãos que estão nos assistindo, tem muitos pastores que nos assistem, de que o termostato do crescimento da sua igreja não pode ser número em nenhum sentido, quando a gente falamos de pessoas e quando nós falamos de dinheiro, né? Esse não é o termostato do crescimento da sua igreja, o termostato do crescimento do seu ministério, amém? De repente, você tem 20 pessoas, mas você está crescendo. Então, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe os nossos telespectadores, ouvintes também da Provisão
FM, e deixar um abraço aqui para todas as pessoas que nos assistiu, que deixou seu nome, o pastor Pedro, o Diogo, a Priscila que está nos assistindo. Deixar um abraço para o pessoal da Edificação Mútua também, daqui a pouco a gente vai estar junto, e Deus abençoe vocês. Pastor Paulo Sérgio, pastor da Igreja Rocha Viva de Lusiânia. Pastor, considerações finais. Agradecer ao pastor Adeilson pelo convite, Daniel, a todos vocês que estão aí nos assistindo, e agradecer ao Senhor pela oportunidade de falarmos de coisas tão relevantes, que é da igreja, a Igreja de Jesus, e dizer que o crescimento quem dá é Deus, e isso fala de glória ao único que é digno. Deus não deixou e não divide a glória dele com ninguém, então crescimento vem de Deus, é Deus quem dá o crescimento, e nós podemos fazer aquilo que o pastor Adeilson pontuou, que é plantar, regar, fazer a limpeza, tirar as ervas daninhas e esperar que esse crescimento venha da parte de Deus, e ele com certeza virá. E você que é pastor, fique firme, continue trabalhando, continue pregando o evangelho, continue orando, continue fazendo aquilo que o Senhor chamou você para fazer. O crescimento virá. E se não vier, amém. Se você for pastor, como eu sei que eu sou, eu não tenho a pretensão de ser pastor de mega igreja, eu já me conformei com isso, Deus não me chamou para isso. Então é conformar-se e fazer aquilo que eu faço de melhor com as pessoas confiadas a mim, sejam elas 100, 200, 300, 500, 1000. Só para você que está me ouvindo aí lembrar sobre crescimento, eu sempre gosto de falar isso quando abordo crescimento. A Batista da Lagoinha é uma igreja grande, certo? Grande. Quando a Batista da Lagoinha estourou na mídia nacional e internacional, a você que me ouve aí, ela tinha já 55 anos de fundação. Então hoje a gente olha uma igreja grande, mas a gente também precisa olhar o histórico. É verdade. Houve 55 anos de trabalho, para que depois, com a música do Diante do Trono, ela viesse a aparecer. Quando ela aparece no cenário, mas ela tem toda uma história para trás, de homens que plantaram ali, que regaram, que trabalharam, que doaram as suas vidas. Então hoje a gente olha, que igreja grande, não é? Olhamos e precisamos olhar também para o que foi feito, para aquilo que foi plantado. Então pense nisso. Quem sabe um dia você seja uma mega igreja, mas tem todo um histórico, tem todo um trabalho, e é Deus que vai te levar até onde você vai chegar. Creia assim e faça o trabalho, e Ele vai produzir, vai crescer e vai ser uma bênção. Obrigado, e Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Tá aí, meus dois convidados, pastor Daniel e pastor Paulo, e eu quero dizer para vocês que quando você colocar alguma coisa no coração, faça. A resignação, de acordo com Honoré Balzac, é o suicídio cotidiano. Você tenta e acaba não fazendo. Faça. Se você quer chegar a algum lugar, você precisa começar, dar o primeiro passo. Os outros passos vêm com o decorrer dos dias, o decorrer dos tempos, mas o primeiro passo precisa ser dado. Há um provérbio chinês que diz que uma longa caminhada, uma longa jornada começa com o primeiro passo. Inserção é fazer você entender essas coisas, tentar inserir isso na sua vida, no seu contexto social. Eu louvo muito a Deus pelos telespectadores, pelo pastor Ivo, pastora Kênia, pastora Priscila, pastor Benedito, pastores que estão nos ouvindo, pastor Pedro, pastor Paulo que está aqui no estúdio conosco, pastor Daniel, Diogo, Wesley, talvez faltou alguém, mas que Deus te abençoe muito. Esse programa é para fazer você pensar um pouquinho. Nós não temos pretensão nenhuma de ter razão, de jeito nenhum. Nossa intenção é diálogo, tanto que nós abrimos o WhatsApp para você mandar a sua opinião. Nós não temos a pretensão nenhuma de ser donos da verdade. Quando se fala de DNI, nós estamos falando de desenvolvimento. Nós não estamos falando de crescimento, porque não dá para colocar a palavra crescimento junto com o desenvolvimento. Por exemplo, não tem como eu crescer um estudo para a igreja, mas tem como eu desenvolver um estudo para a igreja. O desenvolvimento é muito mais abrangente do que o crescimento. O crescimento ele vai acontecer quando você entender que os seus dons estão sendo desenvolvidos. Quando você entender que um culto no lar pode mudar
a filosofia da sua igreja, a maneira de pensar do seu povo. E eu acho que esse texto aqui, esse tema, não pode parar por aqui não. Eu quero fazer um pré-convite já para o pastor Paulo Sérgio, para daqui umas 2 ou 3 sextas-feiras, e pastor Daniel novamente, para a gente continuar pontuando sobre essa questão, porque eu vi que bombou aqui o WhatsApp, eu percebi que houve muita pergunta, muitas pessoas interessadas em entender um pouco mais, e quem sabe agregar mais uma pessoa. A cadeira estava vazia quando começamos o programa, porque faltou um dos nossos convidados, e aí nós ligamos, vamos ser sinceros, para outro convidado, ele também não chegou, e aí nós tiramos a cadeira, mas no próximo programa que nós vamos falar sobre esse assunto, eu quero continuar abordando esse tema, sobre essa questão do desenvolvimento natural da igreja. Eu já quero deixar vocês dois pré-convidados para isso, para a gente poder participar. Você que está em casa, um abraço, Deus abençoe a sua vida, você que está na Provisão TV, pelo canal 24 da NET, você que está pela Provisão FM, você que está nos ouvindo pela Provisão FM, você que nos assiste também pela internet, aqui no estado, no Brasil, no mundo inteiro, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero agradecer também a presença do Arnaldo, nosso cameraman. Ele veio aqui, deu uma organizada para a gente, nos abençoou, e o nosso amigo programador Wesley Borges, uma pessoa que está sempre conosco. Deus abençoe, um abraço para minha família, para minha esposa, meus filhos, e para você. Inserção é isso, é fazer que você entenda as coisas e inserir a Bíblia em todo o contexto social. E nunca se esqueça, não dá para inserir o mundo na Bíblia, mas dá e devemos inserir a Bíblia em todo o contexto social. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.